Muito bem, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a esse canal Tradição Católica e Debates, trazendo a apologética do Padre Luiz Toro. Hoje, meus irmãos, esse vídeo aqui é olho por olho e dente por dente. Aqui não é esse vídeo do Padre Luiz Toro com esse pastor protestante, não é um fala um tempo, outro fala um tempo, não. É resposta em cima de resposta. É fogo em cima de fogo, não é? Então, você vai ver resposta em cima de resposta. Tome lá, dá cá. Esse vídeo aqui, de todos que eu já dublei, de todos que eu já assisti, olha que eu já assisti todos os vídeos do Padre Luiz Toro, se não, mas de 100%, 98% dos vídeos do Padre Luiz Toro que existe, de debates, de pregações, de perguntas e respostas, e tudo mais, que eu já assisti. Esse é o debate ferrenho. O pastor vai começar, esse vídeo era um vídeo muito longo, de 2 horas e pouco, eu tive que cortar ele para não ficar muito longo para vocês. O pastor já vai começar falando das duas esferas de Apocalipse 13, o poder político e o poder religioso. E veja que o padre vai refutar na bucha, e é assim, toma lá, dá cá. Bom vídeo para todos, não esqueça de dar o like para que esses vídeos cheguem para mais pessoas. Se inscreva nesse canal, promova a apologética do Padre Luiz Toro. Aqui trazemos a apologética do Padre Luiz Toro, vamos trazer outros apologistas também do mundo hispânico, mas o principal aqui é do Padre Luiz Toro, tá? Tradição Católica e Debates. Não esqueça, meus irmãos, o like por caridade para que o YouTube envie para mais católicos, para que conheçam a verdade através desse sacerdote do Deus Altíssimo. Bom vídeo para todos. É um líder religioso, falando da esfera do Apocalipse 13. E a outra esfera é um líder político. Por isso, todavia, não aconteceu ainda. Isso é para os últimos tempos. Nenhuma dessas duas bestas do Apocalipse já vieram. E a segunda pergunta que eu quero responder. Um momento, pastor. Um momento. Você é pastor? Sim, senhor. Sim, sou pastor. Eu queria fazer uma pergunta. Sim, mas deixa eu responder primeiro. Deixa eu responder a sua pergunta. Me dê um versículo onde fala que é uma besta, que uma das bestas é político e outro poder religioso. Sim, pela parte escatológica. Não, pastor. Não, perdão, pastor. Pastor, eu não quero saber de escatológica. Com a Bíblia. Pastor, me dê um versículo com a Bíblia, pastor. Aqui nós estamos falando com Bíblia. Pastor, você não entendeu, pastor? Com Bíblia. Tá. Aqui fala duas bestas. Aqui Apocalipse fala das águas, saiu das águas. E a outra subiu da terra. Temos que esclarecer que são duas bestas. Pastor, não invente. Eu gosto que você fale só com a Bíblia. Não invente, porque se você conhece a Bíblia, a minha especialidade é a Bíblia, pastor. Pastor, vou lhe dar um conselho. O que você vem a dizer, assegure-se que está na Bíblia, porque senão eu vou lhe refutar com Bíblia. Pastor, escuta aqui. Assegure-se do que você vai dizer que está na Bíblia, porque senão não tem debate. Aí diz que tem duas bestas. A pergunta que fizeram. Pastor. Sim, pastor. Assim estamos claros, pastor, com Bíblia. Sim, o tema. Eu escutei o sacerdote falar algo importante. Uma pergunta sobre esse assunto. 3 ou 4 vezes sobre a verdade. Eu quero perguntar o que é para você a verdade? Para vocês aqui que está aqui? Quem para vocês é a verdade? Porque está dizendo a verdade é a Igreja Católica. Eu quero que tu explique para essas pessoas porque a Bíblia não diz que a Igreja é a verdade. Você está dizendo coisa que eu não disse, pastor. Eu disse que a verdade é a Igreja Católica. Eu não disse que a verdade é a Igreja Católica. Eu disse que a Igreja Católica tem a verdade. 1 Timóteo 3,15. Agora, vamos para o pastor. Eu conheci a palavra de Deus no ano 2000. Porque eu nunca li a Bíblia. Agora, eu disse que é muito fácil para vocês ler a Bíblia. Ler a Sagrada Escritura. Porque é a verdade. Resulta que faz 40 anos atrás,
Nem sequer eu sabia falar castelhano. Nenhum católico hoje em dia lia a Bíblia. Então eu desejava ler a Bíblia. Vocês estavam falando da verdade. Então vamos falar da verdade que está escrita na Bíblia. Porque o Senhor disse essa palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diz a Bíblia ou não diz? Sim, o padre disse, sim, claro que disse. Bom, isso é o que aconteceu comigo. Porque eu não conhecia esse livro. Se alguém quer conhecer algo, como vai conhecer a verdade sem a Bíblia? E segundo a palavra de Deus, a verdade é Jesus Cristo, não outra verdade. Eu não posso dizer para as pessoas: você vai se salvar porque você está na religião verdadeira, vai se salvar, e daquilo, e não sei, de daqui, de lá. Não, a verdade é Jesus Cristo. Eu não posso pregar fora do contexto da palavra de Jesus Cristo. Porque não seria mentiroso. Tampouco pode ensinar as pessoas por uma Bíblia. Tampouco estaria bem dizer que a verdade está somente... Só a Bíblia salva. Quantas Bíblias estão adulteradas? Pergunta para mim, pergunta para o povo não, pastor. Pergunta para mim, que eu lhe respondo. Testemunho de Jeová, os protestantes, estão adulteradas? Porém, há versões confiáveis da Bíblia. Pastor, vamos ter um diálogo, pastor. Um diálogo, pastor. Você está falando da Bíblia. E eu gosto. Você tem informação de quem fez a Bíblia? Antes de falar da adulteração da Bíblia, quem adulterou? Você tem informação no seu conhecimento? Quem fez a Bíblia? A pergunta minha não é quem escreveu a Bíblia. A pergunta minha é: pastor, escute, o povo está vendo. Você sabe buscar a verdade. Eu quero que você diga para as pessoas quem fez a Bíblia, não quem escreveu. Bom, para mim, para você. Não, pastor, não estamos falando de versão confiável. Quem fez a Bíblia, pastor? Quem é confiável e quem não é, pastor? Pastor, por favor. Nós estamos num diálogo, pastor. Bonito. Vamos entender. Bom, a versão latina... Não, pastor, ninguém está falando da versão latina. A pergunta minha é essa. Pastor, escutem. Você sabe quem fez a Bíblia? É claro. Fale quem fez a Bíblia. A Bíblia, quem escreveu muitos homens. Pastor, você está dando a resposta que todos sabem. A pergunta minha não é quem escreveu. Porque sabemos que o Antigo Testamento escreveu os profetas, os apóstolos. O Novo Testamento, os apóstolos. A pergunta minha é: quem fez a Bíblia, pastor? No princípio, fez os papiros. Exato. Sim, agora, quem fez a Bíblia? A Bíblia, pastor. Explica, peraí. Veja. A pergunta minha é: existia um cânon dos judeus, lá palestinense, do ano 90. Isso é uma parte da Bíblia, que se chama Antigo Testamento. A Bíblia completa, Antigo e Novo. A pergunta minha é: quem fez a Bíblia? Em castelhano significa a carta em Roma, carta em Romanos. Quem foi a Roma e trouxe a carta? Havia outro em Éfeso. Quem foi a Éfeso e trouxe a carta? Em Filipe. Quem foi a Filipe e trouxe? Outro em Colossa. Quem foi e trouxe? É isso que eu estou perguntando, pastor. Quem trouxe as cartas e colocou em um livro, como você quer chamar esse livro, e disse ao mundo: isto é palavra de Deus. 73 livros, e não aquele. Não. Somente é palavra de Deus, os 73 livros. Quando foi que fizeram isso? Quem fizeram? Em que ano? E que igreja pertencia? Qual era a igreja? Como se chamou a pessoa? Por favor, pastor, explique. A primeira Bíblia que você conheceu, em castelhano, chamava-se a Bíblia de ossos. De osso. Não sei quem escreveu.
Ah, pastor. Ah, pastor, você não conhece. Ah, pastor. Não, pastor. Não. Nós cremos que a palavra de Deus, quem fez a Bíblia, pastor, que formou. A Bíblia está adulterada, você disse, outra está adulterada. Por exemplo, o que aconteceu um caso, um dia nós estávamos gravando um vídeo. Peraí, sim. Então eu quero que você dê conta quem adulterou a Bíblia. Você tem que saber quem fez a Bíblia. No ano 382, se fez a Bíblia. Formou a Bíblia. No sínodo romano. A quem fez? Um pastor. Da Igreja dos Mormons? Não. Da Igreja Católica chamado São Damaso I, um Papa. E gritou para o mundo escutar, no ano 382. Estes 73 livros são palavras de Deus. O mundo acreditou, porque quem dizia era um pastor de Cristo que deixou em sua igreja. Senão, os protestantes vinham acreditar que isso era a palavra de Deus, porque foi um tonto que disse que era, que isso é a palavra de Deus? Não. Se eles creem que a palavra de Deus foi uma autoridade que Cristo deixou, chamado Papa São Damaso I, gritou para o mundo que isto é a palavra de Deus. A Bíblia nasceu com 73 livros. Logo, se mantém com 73 livros. Até quando? O ano 1520, com Martim Lutero, que era um sacerdote da Igreja Católica, e disse: não estou de acordo com esses 7 livros. Não tirou, colocou de lado, mas não tirou da Bíblia. Escutem. Vocês sabem que Simão Bolívar morreu em 1830. Quando Simão Bolívar morreu, não havia uma Bíblia que tivesse 66 livros. Tinha 73. No ano de 1835, depois que morreu Bolívar, a Sociedade Bíblica Protestante tiraram da Bíblia 7 livros. Os protestantes tiraram 7 livros. Sabe o que diz Apocalipse 22:18? Que tirar alguma vírgula desse livro será tirado do livro da vida e todas as pragas desse livro cairá sobre ele. Nada pode tirar. Nada pode colocar. Então não venha falar de adulteração de Bíblia sem saber. Então, por que a Bíblia está adulterada? Eu quero dizer algo também. As versões antigas que eu conheço, eu não tenho muito conhecimento sobre as Bíblias antigas. As únicas Bíblias que eu li, que são confiáveis, da Igreja Católica, a Bíblia de Jerusalém, é a Nácar de Colunga, e essa que tem aqui, que é do Cássio Reim. As Bíblias novas estão todas adulteradas. Se você quer falar comigo da Bíblia, tem que falar da Caricolunga ou a Bíblia de Jerusalém. Eu falo com a que você quiser, pastor. Com a que você quiser, protestante, Rainha Valéria, que você quiser. Eu tenho aqui, eu falo com qualquer uma. Eu tenho a de Jerusalém, não tem problema se você quer falar. Tem a de vocês, protestante. Escuta, quando eu comecei a falar do Evangelho, um dos protestantes, e quando os protestantes me deram essa Bíblia, eu disse, para que eu vou pregar com a Bíblia católica, para que veja que a Bíblia de vocês está adulterada. Escuta, protestantes do Brasil, um pastor dizendo que as Bíblias protestantes estão adulteradas, usa a Bíblia católica. Olha, preste atenção nesse ponto. Uma tradução de 1960. Essa Bíblia diz exatamente correta. Não tem os 6 livros que nós tiramos. São 7, pastor. Não é 6, é 7, pastor. 7 livros. Não tem. Olha, eles tiraram da Bíblia Católica 7 livros. Estamos falando da verdade. Então, pastor, falamos com a verdade. 50 João levou para escrever o livro. Você não precisa de Mateus, de Lucas, não precisa de outro livro na Bíblia. Nem sequer Eclesiastes. Mostra com a Bíblia, pastor, o que está dizendo, pastor. Você está dizendo palavras inúteis. Pastor.
Pastor. Você vai lá, João 20, 30. João 20, 30 não diz isso. Você está adulterando o que disse João 20, 30. Nós estamos falando da importância que é olho por olho, dentro por dentro. Não diga mentiras, pastor. Eu estou dublando o que o Padre Lustorio está falando, tá? O Padre Lustorio está falando ao mesmo tempo com ele. Aí é ruim de dublar, mas vamos lá. As versões católicas eu tenho porque as versões católicas são os originais. O livro do Eclesiástico é importante desse livro, é importante o livro do Eclesiástico. Agora, segundo tu, tem a verdade. Ele está dizendo que nós falamos mentiras, mais ou menos isso. Que nós levamos mentira para as pessoas, enganamos as pessoas. Que dizemos às pessoas: eu não prego religião, eu prego a verdade. Pastor, você está dizendo isso sem Bíblia, pastor. Você não viu nenhum católico que se meter a protestante, você nunca viu com isso? Perdão, escute. Pastor, a minha resposta, pastor, responda. A minha pergunta é: você concorda que os católicos se metam a protestante? Sim ou não, pastor? Então quer dizer que você não está convencido do que você está dizendo. Eu trabalho com protestantes, pastor. Ei, escuta. A minha profissão é exatamente trabalhar com vocês. E eu me agrado de trabalhar com vocês. E eu conheço todas as seitas. Então você vem dizer, com um pedaço de cartão, isso não me importa. Você vem dizer para mim que não importa a religião. Não importa a religião. Então por que você diz que eles se metam a protestante? Você está dizendo que a religião não importa e por que vocês convertem para a religião protestante? Me diga. Então diga aos católicos que não se metam a protestante porque a religião não salva. Vá, diga isso. Diga isso, pastor. Então o que faz vocês levando as pessoas para a igreja protestante, pastor? Se religião não salva, vocês dizem uma coisa e não faz. Vocês dizem uma coisa e não faz o que diz. Vamos falar aqui de 4 protestantes e 4 que não são protestantes. Tem umas irmãs que se converteu ao protestantismo, que leram e foram para a igreja protestante. Pastor, não, pastor. Não diga mentiras, pastor. O primeiro evangélico que chegou na casa dos outros. Peraí. Não estamos falando do primeiro protestante, não. Vamos falar como crianças, como pessoas adultas, pastor. O que pensa? Veja, pastor, veja. Pastor, veja. Pastor, escuta. Não, eu estou falando de pregar a verdade. Tá bom, pastor, peraí. Me mostre sua verdade com a Bíblia. Eu quero que falemos de Bíblia. Sim. Mas a verdade com a Bíblia, pastor. Aí ele continua saindo do contexto, o padre chamando do contexto e ele saindo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. São 3 palavras. Nada poderá ir aos céus senão por ele. Quando Jesus está dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está dizendo que tu tem que ler a Bíblia, porque é só na Bíblia que está a verdade. Ah, pastor, então significa que na Bíblia está a verdade? Está bem, vamos conhecer a verdade. O que vamos falar para conhecer a verdade aqui? Que Cristo é a verdade. Isso nós sabemos. Ei, pastor, nós sabemos. João 8,31. Conhecereis a verdade. Pronto. Qual é a verdade? A verdade foi mandada por Deus. E é Jesus Cristo. Arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino dos céus chegará até vós. Essa é a verdade. Se ninguém não se arrepende, não pode estar pensando que está ir para o céu. E se não se converte tampouco. Porque o convertimento... Pastor, nós já falamos disso. Nós já falamos sobre isso, pastor. Você está fugindo do contexto, pastor. Ei, pastor, veja. Sim, pastor, nós já ensinamos para as pessoas, pastor. Escuta. Pergunta às pessoas, nós ensinamos ou não para eles? Escuta. Pergunta.
Não diga mentira, pastor. Pastor, as pessoas são testemunhas, pastor. Não, amém, tu não me dissesse. Pastor. Pastor. Até você não encontrar um padre como eu, pastor, aí você diz suas mentiras. Hoje não, pastor. Aqui tem um cura para lhe refutar. Nós estudamos nessa tarde. Pastor, vamos criar um tema. Porque as pessoas não podem perder, vão ficar discutindo assim sem nada, sem fruto nenhum. Vamos criar um tema, pastor. Nós não vamos repetir o que foi no outro debate. Pastor, pronto. Porém, nós tocamos já isso. Pastor, veja, pastor. Sim, nós explicamos. Veja, pastor. Pastor, porque vamos falar ainda dos temas, que vamos tocar esse tema. Por exemplo, nós estamos desde as 9 da manhã. E já é 1 da tarde, pastor. Calma, pastor. Sim, pastor. Veja, pastor. A Bíblia diz que algo. Vamos passar toda a noite. Já é a noite, já, pastor. Escuta. Eu gostaria de falar um tema, pastor. Ei, pastor, escute, pastor. Eita, pastor. Não deixa o padre falar. A verdade da cruz nós já falamos. Das imagens. Falemos, por exemplo, dos temas que nós queremos tocar aqui para as pessoas. O tema da cruz. Da confissão. Podemos falar da confissão também? O povo está pedindo a confissão. Falemos de um desses temas, pastor. Pastor? O pastor quer o da cruz, tema da cruz. Qual quer falar? Da cruz? Pronto, vamos falar. O tema é a cruz. Pronto, a cruz. Pronto, o tema é da cruz. A palavra Eucaristia não aparece na Bíblia, pastor. Eucaristia em grego, chama-se ação de graça, está cheia da Bíblia, pastor. Eu já expliquei a Eucaristia, vamos explicar a Eucaristia. Já expliquei. Vamos, pastor, lê aí. Quer ler aí, pastor? Ou alguém lê? Tomou o pão, deu graças. Aí está a ação de graça, deu graça, pastor. Eucaristia significa ação de graça, significa Eucaristia. Ação de graças. Tomou o pão. Tomou o pão e deu graças. E o partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Pegou o pão, bendiz e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo. Não está dizendo que é um símbolo. Está utilizando o verbo ser ou estar, que não significa símbolo. Significa é. É meu corpo. É tão rico na nossa linguagem, pastor. O sinônimo, veja. Pode chamar habitação. Temos sinônimos que podem usar, dar o luxo de julgar com os sinônimos. E que você não conhece, o sinônimo não é problema seu. Veja. A Bíblia fala da ceia do Senhor e nós praticamos na nossa igreja. E faz com pão. E faz com vinho. Agora pergunta eu. Deixa eu perguntar. Pastor. O povo está atrapalhando o debate. Posso outro versículo, por favor? Eu quero que explique. Não, sim, eu tenho que responder. Peraí. Eu quero que o senhor esclareça, padre. Como está partindo o pão, ele mesmo estava partindo. Aí diz. 22:19 de Lucas. Diz que partiu e disse: este é o meu corpo. Está partindo ele mesmo. E está dizendo: isto é o meu corpo. Como seria o conceito que eu entendo? Que está partindo e dizendo: é meu corpo. Já estava o pão antes do sacrifício da cruz.
já estava no pão, estava partindo dizendo, isto é meu corpo. Realmente tem que ter um conceito simbólico para entender nesse particular. Bom, muito bem, boa pergunta, boa pergunta. Boa pergunta do protestante ali. Jesus está dizendo, é o meu corpo. Ele mesmo está partindo. Lembre-se que no Antigo Testamento, quando oferecia o sacrifício, era o sacerdote. E era o sacrifício que se oferecia cada ano, resumindo todos os sacrifícios de todos os dias do povo com o sacerdote. Quem fazia era o sumo sacerdote uma vez por ano. E tinha que levar um sacrifício, era um cordeiro para o sacrifício. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Sim? E Jesus Cristo é o cordeiro. Onde diz que Cristo é o cordeiro? Estou respondendo o que o irmão perguntou. João 1:29 diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vocês sabem, na Páscoa judia, ofereciam o cordeiro. E quando Jesus estava na mesa com os seus discípulos, faltava o cordeiro. E ele parte o pão e diz, isto é o meu corpo. Ele está dizendo que ele é o cordeiro. E quando ele está dizendo, isto é o meu corpo, está dizendo que ele é o sumo sacerdote e que está oferecendo sacrifício. É um novo sumo sacerdote. Então diz a Bíblia em Hebreus 7:11 em diante. De modo que Cristo é o sumo sacerdote e ele também é o cordeiro. E por que está dizendo, isto é meu corpo? Está dizendo que nós fazemos na missa. Quando ele diz, façam isso, como nós fazemos, em memória sua, isso se faz presente. Fazer isto em minha memória. Aí está sendo claro, está sendo nítido. Nós estamos falando do sacrifício diferente. O sacrifício da cruz é diferente do sacrifício do povo antigo. Pastor, mostra com Bíblia. Mostra com Bíblia, não adianta blá blá blá, pastor. Perdão, pastor. Esse pastor não conhece de Bíblia, não conhece de nada. Por isso eu trouxe um vídeo no canal do Fábio Pentecoste. Protestante não lê Bíblia. Olha aí o que é que ele está fazendo com o padre. A Eucaristia não parece na Bíblia. Nós estamos falando da ceia do Senhor. Olha. Ai, meu Deus. Na igreja nós participamos do pão. Não necessariamente. Agora explique por quê. É a hóstia, é o pão verdadeiro? Me mostra. Ei, pastorcito, escute. Você, por questão de falar rápido e por questão das pessoas, não fizeram, não cumpriram o que estava em 1 Coríntios 11, versículo 17 em diante. As pessoas davam pão normal para qualquer outro pão. E quando se dava vinho, se embriagavam. E Paulo disse, por que fazem isso? Tem coisas para comer em casa, então come em casa. Não está permitido fazer na ceia do Senhor isso. É o que vocês fazem, protestantes, os protestantes fazem. Como um monte de pão lá, com que suco de uva. Quer comer pão? Faça em suas casas. Então vocês fazem fora da igreja. Aí então, pegam simplesmente um pedaço de pão pequeno, seja redonda, seja quadrada, comprida, isso não importa. Aí o pastor vai dizer, porque agora o pão é redondo. Olha o que ele está inventando agora. O pão não pode ser redondo da Santa Ceia. Olha, a igreja diz que a hóstia tem que ser redonda. Onde está escrito? Perdão, pastor. Você está inventando coisas, pastor, que não diz a doutrina da igreja, pastor. Você já está inventando. Alguma vez o padre disse, pastor, alguma coisa? Perdão, pastor. Alguma vez o padre disse que tinha que ser quadrada?
Isso é um costume, pastor. Ei, pastor. É com Bíblia, pastor. Pastor, você não fala no que está na Bíblia, pastor. Vamos falar da ceia do Senhor. Bom. Eucaristia, a ceia. Sim. Vamos falar da ceia do Senhor. Quem opina você sobre a ceia do Senhor? Cristão ou não está aí? Claro que está o Senhor. Muito bem. Se ele está mandando fazer, qual é o propósito que ele está mandando fazer? Que comemoremos, que recordemos, só isso. Nós somos cristãos e uma vez por mês fazemos essa ceia para recordar sua morte. Cada vez que fazemos a ceia do Senhor. Todos os anos, o Paixão de Cristo, na Semana Santa vocês não fazem? Porém, não faz todas as semanas do sacrifício do Senhor. Por isso que o Senhor queria, simbolizando a ceia. Pastor. Então, a ceia que você come, você se recorda Cristo. Simbolicamente. Acaba de se contradizer. Ele acaba de dizer, minutos antes, que aí está Cristo, o corpo de Cristo. Agora, veja o que ele disse. Veja o que ele está dizendo agora. Agora disse que é simbólico. Ai. Veja, pastor. Acontece que vocês não conhecem nem a doutrina protestante, pastor. A doutrina protestante diz que não é corpo de Cristo. Se você não sabe, aprenda a doutrina de vocês. Que não é símbolo. E quando você diz que era Jesus, você estava falando da doutrina católica. Porque saiu da igreja católica porque você era um sem conhecimento. Que a hóstia saía sangue, não sei o quê. Então vai do povo. Você não estudou, pastor. Nós ensinamos que Jesus está presente, pastor. Nós não dizemos que é símbolo. Não diga mentira, pastor. Não diga mentira. Pessoa que mente chama-se mentiroso, pastor. Você não estudou a catecismo da igreja, pastor? Eu não sou nenhum mentiroso. Eu estou falando a verdade. A verdade sem Bíblia. Eu disse que a hóstia ia botar sangue? Não. Você disse que ama a verdade? Porque mente, pastor. Eu estou ensinando a verdade. Você está ensinando outra verdade. Eu estou dizendo a mentira. Pastor, diga com Bíblia. Com Bíblia. Vamos lá. A Bíblia. Mostre na Bíblia. Pastor, eu quero um versículo. Você me mostra um versículo e eu calo a boca e não falo mais nada. Só quero um versículo. Onde diga que isso é símbolo e que não é o corpo de Cristo. Por favor, mostre na Bíblia. Um só versículo, um só. Onde diga que é símbolo, não é corpo de Cristo. Mostre, por favor. Por favor, pastor. Mostre. Agora eu vou descansar, que já está de noite. Um versículo. Vá. Não me fale sem Bíblia, pastor. Com Bíblia. Você acaba de dizer que é símbolo. Mostre. Me fale com Bíblia. Onde diga que isso é símbolo. A palavra símbolo, me mostre. Se você não mostrar, fale com a verdade, diga que eu sou mentiroso, pastor. Bora. Você não é capaz de mostrar com Bíblia, eu sou capaz de mostrar que não é símbolo com Bíblia. Você mesmo. João, capítulo 6. Vamos fazer a Bíblia. Vai, a verdade é com a Bíblia, não com palavra sua. Como você mente para as pessoas. E ainda diz que é a palavra de Deus. Bora, com Bíblia. Me convença com Bíblia. Você só me convence com Bíblia, pastor. Você está adulterando. A minha está adulterada que você disse, a sua não. Vamos lá na sua Bíblia. João 6, versículo 48 em diante. Vamos ver. Por favor. Couro pelo sovaco. 6:48. Eu sou o pão da vida. Eu sou. Jesus está dizendo, eu sou pão da vida. Está utilizando o verbo ser. Eu sou. O verbo sou.
Pastor, vamos começando, vamos lá. Eu sou o pão. Está falando o verbo eu sou pão. Eu sou o pão. E toda pessoa que estudou, vendo que o verbo está dizendo eu sou. O pão. Ou eu estou. Eu sou, estou no pão. Ou o verbo utiliza este pão. Vai me simbolizar. Não. Diz eu sou. Eu sou. Estou no pão. Siga, pastor. Siga lendo. Vamos ler. Se a Bíblia diz se é símbolo. Vamos lá. Se a Bíblia diz que é símbolo. Essa é a verdade. Vamos ver. Eu sou o pão da vida. 48 em diante. 6, 48 em diante. Se inscreva no canal, dê o like. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão que desceu do céu, para que todos que comer dele não morram. Vamos ver se está falando em forma simbólica. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando a Bíblia diz, quando está repetindo algo, veja que está repetindo. Está repetindo. Está se repetindo 3, 4 vezes. Muitíssimo importante. Eu sou o pão. Está dizendo na cabeça de quem? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Viverá para sempre, eternamente. Não está falando de forma simbólica. Viverá para sempre que comer. E o pão que eu darei é a minha carne. Não diz que o pão que eu darei simboliza a minha carne. Não. Isso é mentira. É o que diz os protestantes. Porém, não está na Bíblia. A Bíblia está dizendo que está, o pão que eu vou dar é a minha carne. Quem pode dizer que não é a carne de Cristo? Só um protestante pode contrariar isso. Por isso se chama protestante, porque protesta contra a verdade de Cristo. A verdade de Cristo quer dizer que ele tem a verdade. A verdade é Cristo. Ei, pastor. Jesus, quando fala do pão da vida, está falando da Bíblia. Eita, adulteração pesada. Está dizendo que a carne é a palavra. Olha o pastor dizendo. Olha a adulteração. Olha a adulteração. Pastor, não encontrei isso na Bíblia que você está dizendo, pastor. Pastor, veja, pastor. Não diga mentira, pastor. Veja. Pastor. Mostre com Bíblia. Onde diz que o pão é a Bíblia. A Bíblia diz só de pão vive o homem. Não está dizendo que o pão é a Bíblia. Mostre, pastor. Não tem, pastor, na Bíblia. Que o pão é a Bíblia. Mateus 4:4. Não está dizendo isso. Não está dizendo isso. Nem só de pão vive o homem. Não está dizendo que o pão é a Bíblia. Não só de pão vive o homem. Não só de pão vive o homem. O pão é a Bíblia. Quer dizer, temos que ler a Bíblia. Comer a Bíblia. Não de pão vive o homem. Está falando da Bíblia? Não está falando da Bíblia. Não me diga mentira, pastor. Isso é verdade. E eu vou falar para você. João, capítulo 5, versículo 39. Para ver se põe a Bíblia. João 5, 39. Para que você se dê conta que você está enganado. Está enganando as pessoas. 5, 39. Eu estou seguro da verdade. E o povo vai. E o padre ri da cara do falso profeta que se contraria e nem sabe responder.
Quando o pastor pega, protestante, a máscara cai. Não tem conversa. 5:39 de João. Dale. Dale, pastor. Ah. Não, pastor, leia, pastor. 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 Leia o versículo todo, pastor. Ah, isso é muito bonito, citar versículos. Pastor. Ah. Nela. Examine as escrituras, porque nelas vocês encontram a vida eterna. Não é na religião. Ah. Pastor. Você não lê Bíblia, pastor. Aí diz que... Foi até aí que ensinaram para você, pastor. Mas não é o que diz a Bíblia. Por isso diz, pastor, para ler todo. Ler completo todo o versículo. Não conhece a Bíblia, pastor. Você não conhece a Bíblia, pastor. Pastor, você não conhece, pastor. Você não conhece, pastor. Ei, então me vaia. Para que você dê conta, pastor, que você está dizendo mentira. Tonteria. Pastor. Ah, o meu testemunho é a vida. Pastor. Vamos ver. Vamos. O resto do versículo. Lê, pastor. Vamos ler. É dar um testemunho de mim. E vocês não querem vir a mim. Está dizendo que a Bíblia fala do que você tem que cumprir. De ir a Jesus. Com a Bíblia. Você examina as escrituras, não a Cristo. Não querem ir a Cristo. Porque Cristo é o pão e vocês não querem ir. Leia. Leia. E vós não quereis vir a mim, para que tenhas a vida. E não chegar a Cristo. Vocês têm a Bíblia e não chega a Cristo, pastor. Você não chega. Você examina as escrituras. Você diz que a escritura tem a salvação gloriosa, glórias, aleluia. E não quer ir a Cristo. Não quer ir a Cristo. Aí está o detalhe. Porque Cristo disse, a Bíblia fala de mim. 5:39 disse, você examina as escrituras. Veja. Eu sou cristão porque vim a Cristo. Você examina as escrituras e quer encontrar nela a vida eterna. Ela deu um testemunho de mim, de Jesus. Elas não são eu, Jesus está dizendo. Ela dá testemunho de mim. E vocês não querem vir a mim para ter vida. Apesar de que ela dá testemunho de mim, vocês não vêm a mim, pastor. João 6:51. O pão que eu darei é meu corpo. Não diz o pão que eu vou dar, é a Bíblia. Não diz isso. Aí diz que o pão que eu vou dar é minha carne para a vida do mundo. E sabe como termina dizendo? Os judeus dizendo? Os judeus começaram a dizer, como este homem pode dar de comer sua carne? Acaso nós somos canibais? Não compreenderam o que era. Que era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Come sua carne. E Jesus disse, em verdade vos digo. 2 vezes aparece o termo verdade. Não há mentira nenhuma. Em verdade, Cristo é a verdade. Em verdade vos digo. Lástima que ele não leu. Ele não era capaz de ler a palavra de Deus. De frente, não tem coragem, frente a frente. Então se eu não comer o pão, não vou para o céu. Sim. Leia a Bíblia. Leia. Você disse que a Bíblia é o pão e não mostra. Estou mostrando na Bíblia. Vamos, leia. Não diga mentira. Leia a Bíblia. Se eu falar com palavra minha é mentira. Você fala com palavra sua é mentira. Com a Bíblia. Ah, o pão vai me limpar do pecado? Busque, veja aí, leia. Leia. Vamos ver. Se for palavra minha, eu não falo mais. Ou se é a Bíblia que fala, vamos ver. Vamos ver.
Ei, ei. João 6, 48 em diante. Me diga quem é que limpa do pecado. Eu comer do pão vai limpar meu pecado. Então me vaia. Eu já vi protestante sem entendimento. Agora, igual esse pastor. Se a Bíblia diz que o sangue de Jesus me limpa do pecado, porque derramou sangue na cruz do Calvário, não é necessário comer um pão para ser salvo. Não. Tem que arrepender para ser salvo. Isso é a mensagem de João Batista. Leia na Bíblia, pastor. Leia na Bíblia. Esse livro, quando começamos, lembra que começamos? Você disse uma coisa e eu reclamei. Você disse que deu em João 20:30. Está escrito para que vocês creiam. E crendo tem a vida eterna. E em Mateus, quitou Lucas e você disse que tirar tudo. Apenas João, você falou. Eu estou dando João 6,48 e você está saindo fora do contexto, pastor. Em diante. E o povo fica, lê, pastor. O povo também aproveita para tirar o couro do pastor pelo sovaco. Tá vendo que esse pastor não sabe de nada. Tá nítido. Com todo respeito aí aos protestantes, mas você adultera demais a Bíblia. Nossa. É cada entendimento falso. João, pastor, ele está lendo no outro canto. Ele deve estar lendo lá no Gênesis. E o padre pedindo para ele ler João 6,48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, e a qual eu darei para a vida do mundo. Pode seguir, pastor, pode seguir. Ah, ele não aguenta ler. Ei, irmão, escuta. Veja. Ele está acostumado a falar para o povo sem Bíblia. Veja, e assim faz os protestantes com o povo. E engana as ovelhas. Ele diz que é a palavra de Deus, quando eles criam palavras fora do contexto. Jesus disse, eu os conheço. Eu lhes conheço, pastor. Eu sei. Eu sei como vocês trabalham. Então, pastor, porque não fala de Bíblia. Qual é a carne que Jesus fala aqui? Não era da cruz do Calvário essa aqui. Estamos falando de duas carnes diferentes. Padre, tem que ter paciência para debater com tanta heresia. Agora já está dizendo que essa carne que Jesus promete é fora da cruz do Calvário. É outra carne, é uma segunda carne. Aí é o fim do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei para a vida do mundo. Aqui está falando de sua carne que ia ser sacrificada na cruz do Calvário? O padre está dizendo sim. Aí está. Aí está. Aí está falando de símbolo. Aí. Eu estou de acordo com você, pastor. Me entenda. É a palavra simbolicamente que você usa. Não, isso não é simbólico. Não é. Você está adulterando, pastor. Seja sincero, você está adulterando. Diga. Sincero, pastor, você está adulterando. Está adulterando, pastor. A Bíblia diz que dá a resposta. Siga lendo e mostre o que diz a Bíblia, se a Bíblia dá a resposta. Essa carne é símbolo. Carne de pão.
Eu tenho que entender se eu estou lendo a Bíblia, eu tenho que saber o que quer dizer. Ele agarrou um texto e não deixou eu falar. Quem é que tá falando? Se não deixa eu falar, quem é que tá falando? É eu que tô falando, é você, pastor. Esse padre Listor. Esse padre Listor é demais. Siga lendo a Bíblia, pastor. Siga lendo. E o povo, lê, pastor, lê, pastor. O povo também. Ai, ai. Coitado do pastor. Eu tô com pena desse pastor, falar a verdade. Já tiraram o couro, não para o sovaco, mas pela sola do pé. Como esse homem dá de comer sua carne? É o versículo 52 de João 6. Jesus disse: em verdade vos digo. Não diga que era mentira, não diga que era símbolo. Quem não comer da carne do Filho do Homem, não beber seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Siga. Quem come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. E eu vou ressuscitá-lo no último dia. Vê se é símbolo, pastor. Minha carne é verdadeira comida. Meu sangue é verdadeira bebida. Significa verdadeira, tem que comer e tem que bebê-la. Não é símbolo. E como da minha carne bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aí está falando que é verdadeira. Não diz que é símbolo. Não diz que é símbolo. Vamos lá. Assim como o Pai vive e eu vivo pelo Pai, assim também o que comer da minha carne viverá por mim. Quem me come. Essa versão ali diz que me come. Eu sou o pão que desceu do céu. Não como vossos pais comeram maná e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Essas coisas disse na sinagoga de Cafarnaum. E o que aconteceu? Não, meu pai, aí, pastor, o que aconteceu, pastor? O versículo 60, pastor, o 60. Aí vem o versículo dos protestantes agora, pastor. Leia. Cafarnaum, o que aconteceu em Cafarnaum? Leia, pastor, 60. Muitos dos seus discípulos disseram: dura esta palavra. Quem pode admitir? Dura estas são essas palavras para vocês, pastor. Quem pode admitir? Sabendo Jesus, seus discípulos murmuravam, por isso perguntou. Ele disse: vamos ver se era símbolo. Isso vos escandaliza? Que será quando vir o Filho do Homem subir aonde estava antes? O Espírito é que vivifica, que dá vida. A carne para nada serve. Sim. Continue. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. São Espírito e vida. Siga. Siga. A palavra que estava dizendo, era seu corpo, seu sangue, que comer, isso é a palavra de vida. E os discípulos não queiram. A Bíblia diz que os discípulos não quiseram acreditar. É muito dura essa linguagem, essa palavra. Senhor, pastor, temos que descobrir a linguagem completa. O que aconteceu aí? Vamos ver. Porém, alguns de vós que não creem. Quem não crê entre vós, tem o pastor que não acredita. Pois desde o princípio, os que não acreditavam e que haviam de trair. E compara com os judos que não crê na carne do sangue de Cristo. Por isso, prosseguiu. Por isso disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o concedeu. Desde então, muitos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Os discípulos voltaram atrás e já não andavam mais com ele. Porque ele disse que tinha que comer seu corpo e seu sangue, saíram da igreja católica e foram para o protestantismo. Disse Jesus aos apóstolos. Disse aos apóstolos: querem vir vocês também? Simão Pedro respondeu: a quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Tu tens palavra, tudo que tu pregou aqui, falaste da carne e do sangue, tudo é verdade. Eu não entendo nada no momento, porém isso é palavra de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus, que Cristo não está mentindo. Jesus respondeu: veja, não escolhi eu todos os 12, e um de vós é um demônio. Quem não acreditou na carne e no sangue de Cristo é um demônio.
Judas, filhos de Simão Iscariotes, porque era o que havia de entregar. E era um dos 12. Aí tá. Aí tá, aí está. Aí você encontra a palavra sempre em algum lugar? Que está falando do pão da vida, é Cristo. Ah, Cristo é o pão da vida? Ah, quando era miudinho, a Bíblia me ensinaram diferente. E acreditava apenas em Jesus Salvador. O que aconteceu com Nicodemos? Que Nicodemos era um doutor da lei. Era um mestre da lei. E Jesus disse, em verdade te digo, se não nascer de novo, não poderá entrar no reino dos céus. Quando eu era católico, agora eu não era salvo quando eu era católico. Eu nasci de novo, me tornando protestante. Por isso é um arrependimento. E sem arrependimento, nada pode ir ao céu. Se você se arrepende hoje e segue pecando amanhã, não vai para o céu. Porque não se há convertimento, não vai para o céu. Já fugiu do contexto. Pão da vida chama-se Jesus Cristo. Esse eu tenho no meu coração. Porém, necessariamente, posso ter que comer um pedaço de pão. E vou ser salvo por causa disso. Veja, tantas heresias. 666. 666. É você lá, você está no 666 de João 6. Tem que comer ou não? Pastor, tem que comer ou não? Mostra com a Bíblia, pastor. Mostra com a Bíblia. Não invente, pastor. Isso é palavra sua, pastor. Você está contra a palavra de Deus, pastor. Quem acredita em você é um crioulo. E quem acredita na palavra de Deus é um crente. Nós somos crentes e não crioulo. Estamos falando da palavra de vida. Coisas diferentes. Você está falando de coisas diferentes que não está na Bíblia, pastor. A Bíblia está falando que quem come do corpo de Cristo, que é o pão, e bebe do sangue, tem a vida eterna. Você está inventando coisa diferente da Bíblia, que não está na Bíblia. Vamos seguir com outro versículo. Para que dê conta que os apóstolos acreditavam que no pão estava Cristo. Não era símbolo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 30. Não aparece a palavra símbolo tampouco. Coisas como você diz. Se você não lê, outra pessoa vai ler. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Para que você veja que nem os apóstolos falaram nesse tal de símbolo que vocês falam. Pastor. Escuta. Quem come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Porque o que come o pão e bebe do cálice, sem discernir, sem acreditar, sem descobrir a verdade, que é o corpo de Cristo, está comendo sua própria condenação. Aí não diz que é símbolo. Aí diz, quem come do pão e bebe do cálice, indignamente, será culpado do corpo. Aí está. Aí não está falando de símbolo. Aí está falando de condenação. Precisamente alguém que está em pecado não pode comer do pão. Porque está comendo juízo. Eita, ai. Rejeito. Não está dizendo Paulo isso, pastor? Você que está dizendo, pastor? Lê de novo. Lê de novo. O que diz Paulo? 1 Coríntios 11, 29. De novo. Ei, pastor, que é isso, pastor? Não. Não é aí, pastor. É para trás, não é isso não. Porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come sua própria condenação. Não diz que tem pecado, diz que
sem discernir. Sem discernir. A minha é sem distinguir. Sem conhecer o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Quer dizer que não está dizendo como um pecado. Não. Por isso que está muitos enfermos entre vós e muitos adoentados. E outros já morreram. O que diz Paulo? Porque há pessoas que estão comendo do pão e bebendo do cálice sem dar conta que é Jesus Cristo. Estão comendo sua própria condenação. Há enfermos, outros débeis e outros já morreram. Se pode nós examinarmos isso, não seríamos julgados? Mas sendo julgados, seremos castigados pelo Senhor para que não sejamos condenados com o mundo. Muito bem. Portanto, irmãos, quando reunís para a ceia, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa. A ceia do Senhor não é uma comida qualquer. Está vendo que não é aqui? Que os protestantes dizem que é o mesmo que comer em casa? Assim, em vossas reuniões, não vos atraireis a condenação. Irmão, não importa se você é pastor, não me importa. Importa que vocês estão me vendo e me escutando. Descubram se ele tem a verdade ou se eu estou falando com a verdade. Ele vai dizer a verdade, que a verdade tem eu, porque ele diz a Bíblia. Ele disse, mostre onde é símbolo. E até agora ele não mostrou. Não mostrou. E eu mostrei onde diz que não é símbolo. Que é real, tão real. Que como sem dar conta que é real, está comendo sua própria condenação. Vocês têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eu quero, irmãos, é que vocês descubram que quando uma pessoa não conhece a Bíblia, não estuda a Bíblia e interpreta de sua maneira, você cumpre o que diz 2 de Pedro 3,16. As coisas difíceis de entender. Que os ignorantes e desordenados e débeis na fé torcem, como fazem com as demais escrituras, para suas próprias condenações. Tá aí, meus irmãos. Se inscreva, dê o like, um vídeo longo, mas é um vídeo muito bom. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tradição Católica e Debates.